Eu espero que você esteja bem. Meus amigos, eu estou fazendo uma sequência de vídeos e estou procurando diminuir o tamanho dos vídeos para tentar ser mais acessível, mas dado a maneira pedagógica, a maneira didática com que eu estou fazendo esse processo, é meio complicado, né? Você abordar temas tão complexos e querer fazer um vídeo muito rápido, que não tem muito, né, sentido, e às vezes as pessoas ficam sem compreender. Imagina que eu fazendo um vídeo de 45 minutos, até às vezes 1 hora de tempo, as pessoas já não entendem, imagina um vídeo muito reduzido. Né? Dito isso, vamos aqui abordar um aspecto muito importante, né, sobre todo esse processo de compreensão. Né? Quando você começa a descobrir todos esses aspectos, você faz um colapso de onda. Tá? Colapso de onda. E quando você faz um colapso de onda, o que é que acontece? Eu vou até usar aqui o meu livrinho, né? Vamos lá. Quando a gente faz essa reflexão e quando as pessoas começam a fazer o despertamento, começa a haver o despertar, tá? Esse despertar você pode considerar como dois aspectos importantes: expansão, tá, da consciência, e aumento da percepção espiritual. Não entenda esse espiritual como algo simples, como espiritualismo. Tá? Quando isso começa a acontecer, existe um colapso de onda. Ok? Colapso de onda. Isso aqui, né? Então, o despertar, o que é o despertar? O despertar é expansão da consciência, aumento da percepção espiritual, que não quer dizer espiritualismo, mística ou esoterismo, tá? E isso significaria, numa linguagem da física quântica, colapso de onda. Tá? Se você estudar a física quântica, você vai perceber o que significa o colapso de onda. Você provoca e constrói uma realidade alternativa. Ok? E quando você constrói essa realidade alternativa, o que acontece? Você, de uma certa forma, colapsa também a Matrix. Porque você começa a sair, a perceber. Né? Porque os nossos criadores queriam nos manter entorpecidos. Por isso que, quando se fala de despertar, não é um puro despertar espiritual, espiritualizante, é um despertar intelectual, é um despertar da consciência, é um despertar dos mecanismos
diríamos assim, tecnológicos que há em nós. Porque o que é que nós somos? Seres tecnológicos. Nós somos todo o nosso campo biológico, físico-biológico, físico-químico, gente. O que é isso? Tecnologia. Que depois começaram a chamar de milagre. Né? Então, quando você faz o colapso de onda, você põe em, em, em choque a Matrix. Ok? Porque também aí há uma outra situação que eu quero dizer para vocês, que a realidade, e aí é importante, a realidade ela é feita de, não sei se é assim que se escreve, se você não for, me perdoe, tá? A realidade, tá? Qualquer coisa me corrijam aí no comentário, tá? A nossa realidade, ela é feita do quê? De bytes de informação e de pixels. Todo o universo é feito de bytes e de pixels, ok? Toda a realidade. Então, o que que significa isso? Em tese, significa dizer o seguinte, que todas as vezes, por exemplo, tá? Você está vendo aqui um piloto. Tá? Esse piloto está bem aqui. Bem aqui. Ó. Mas, à medida... Isso é ciência. Isso é nem especulação. À medida que isso, eu coloco ele aqui, vamos supor, e eu não o observo mais, ele não existe. Tá? Vamos lembrar daquela experiência, tá? Chamada de onda-partícula. Ora o átomo se comporta como onda, ora como partícula, dependendo do observador, da interação da consciência com o objeto. Ok? Então, o que é a Matrix? A Matrix não é, ainda que isso possa parecer uma coisa meio que... não é uma simulação de computação no sentido de que nós estamos dentro de um programa de computador. Vamos, né? Mas a Matrix é uma maneira de viver, pensar e sentir, perceber. Matrix é uma maneira de pensar, de sentir, de viver, de perceber as coisas. Ok? A programação é aquela que vem sendo feita conosco desde os primórdios da criação. Tá? Por isso Adão e Eva foram tão censurados, porque eles foram lá, tá? Então, Enlil cria, né, ali juntamente com a experiência que eles fizeram genético, né, com os nossos antepassados que já existiam aqui, e aí eles criam o quê? Eles criam um ser geneticamente modificado, correto? Né?
e colocam esse pessoal dentro de um jardim. Eu quero que as pessoas analisem o que eu estou falando, porque eu quero que você vá além um pouco das minhas palavras. Tá? É meio complicado, né? Mas vamos lá. Eu vou tentar ser o mais claro possível, gente, sendo que é quase que um negócio complicado. Então, eles colocam o homem dentro de um jardim. O que é o jardim? O jardim é uma realidade, tá? O jardim é uma realidade. O Idim, ou o Éden, tá? O jardim, dentro do grande Éden, tá? O jardim seria o quê? Seria uma realidade criada, simulada, aonde foi colocado Adão e Eva. Claro que era um espaço físico, mas era um espaço físico criado para manter na ilusão aqueles dois cidadãos, né, que não eram os únicos, é evidente. É? E eles estavam ali naquele aprisionamento. Tá? Toda a semelhança que você fizer com isso aqui, com o que é muitas vezes defendido aí no YouTube, não é mera coincidência. Então colocaram ali e disseram, vamos colocar eles aqui. Entenda. O que é que o Enki faz? Eu não estou dizendo que o Enki é o bonzinho da história, não. Ele vai lá, né? E talvez tecnicamente se disfaça de uma serpente ou de um réptil, ou utilize uma técnica para simular um ser réptil e diz para eles: olha, vocês têm que. Não tem nada de fruta. Tá? Vamos acabar com essa história de maçã, seja lá o que coisa for. Era algo, um objeto que vocês não podem tocar. Mas eles foram lá e disseram: olha, vão lá e peguem da árvore do conhecimento, dat. Em hebraico é dat. Em grego é gnos. Não é um conhecimento intelectivo, é um conhecimento experiencial. E segundo hoje estudiosos, dizem que qual é a experiência? É a experiência do sexo. Tá? Mas vamos passar um pouquinho mais além. A experiência é saiam fora dessa realidade. Tentem olhar além do jardim. Tentem olhar além do jardim. Tentem colocar a cabeça fora da bolha. Esse é o grande lema. E foi o que Adão e Eva fizeram. Tá? Eles colocaram a cabeça fora da bolha. E aí eles colapsaram a Matrix, né? Que é o sistema de viver, pensar, sentir, agir, perceber. E aí eles foram expulsos do jardim. Por que eles foram expulsos do jardim? Porque eles ficaram com medo de que eles tivessem acesso a uma outra informação. A informação sobre a vida eterna, de como viver longamente, não viver sem morrer, mas de ter uma longa vida muito mais extensa. Ok? Então, a Matrix é isso. Matrix não é simplesmente uma
simulação de computador. É claro que quando você estuda a física quântica, você vai entender, tá? Você vai entender que a realidade não é aquilo que você imagina. Você cria a sua realidade. Eu estou dentro de uma casa, de um quarto, que em última análise são átomos que se colapsam por causa da minha interação, da minha consciência com isso. Então, a mesa, na verdade, é um monte de átomo. Eu não estou tocando na mesa, eu não estou pegando na parede, os meus átomos que formam o meu corpo estão em atrito com os átomos da matéria. Então, consciência, mente e matéria estão em relação. Isso é muito importante de se entender, porque quando os caras falam por aí que nós estamos dentro de uma Matrix, as pessoas levam ao pé da letra o filme Matrix. Não, o filme Matrix, por detrás daquilo, eles estão dizendo uma outra coisa para a gente. E não dizendo que aquilo literalmente é daquele jeito. Tá? Claro que tudo é energia. A energia sutil e a energias densas. Tá? A energia vem da sutilidade para a densidade, mas depois sai da densidade para a sutilidade. Na verdade, é preciso se dizer uma coisa: a matéria só é densa porque nós a percebemos assim. Ok? Porque o que acontece quando alguém toma ayahuasca, santo daime? Por que acontece uma revolução no cérebro? É porque essa bebida ela provoca com que o seu cérebro vá além do que a materialidade. Você ultrapassa os limites da materialidade e percebe a sutilidade do que existe de fato, daquilo que de fato é. Ok? Então, é preciso a gente entender isso de maneira muito tranquila, muito serena, sem aquelas loucuras que as pessoas começam a colocar. Ok? Vamos lá. Então, eu aqui falando para vocês sobre isso, vamos ver aqui. Ó, eu vou dar só algumas pinceladas, eu não vou ler o texto, porque assim, total, tá? Me perdoem aí, se você der uma parada no vídeo, você vai conseguir ler tudo. Então, vamos lá. Na escada dos níveis de criação, descemos agora para o patamar importante, o mundo de Javé. Tá? Um nome alternativo para Iová ou Jeová. O texto em inglês, o nome Javé ou Jeová, também é ocasionalmente usado, embora seja a transliteração alemã, tá, do tetagrama. Javé é a sugestão de Gesenius e a forma mais comum hoje. Jeová é outra abordagem adaptada das vogais Adonai. E ao Dabaote Javé em Liu, sempre que eu falar isso, são as mesmas figuras, tá? Roubou a energia de sua mãe Sofia, no entanto, ele ainda era fraco, mas agressivo e ganancioso por poder. Ele deixou 12 entidades, tá, virem a existir em uma criação
secundária, os chamados arcontes, para governar as regiões inferiores, das quais ele se apropriou e criou 365 anjos para ajudá-lo, que são anjos clones. 365, gente, é um número simbólico para os dias do ano. Isto é, querendo dizer para nós que cada dia tem alguém nos vigiando, não é? Alternadamente, ok? Em sua arrogância, ele impulsionou, não é? Eu sou Deus e não há outro Deus além de mim. Por isso ele foi chamado de Samael, o cego, pois não queria ver a verdade. Ele também era chamado de Saclas, o tolo, matéria formada em seu reino, tá? Sabemos que a Bíblia então diz sobre a criação do homem. Mas o interessante é que nos dizem os textos apócrifos, como um dos cristãos gnósticos, mas isso seria pouco um desvio do assunto aqui, a investigar a origem do mal. Pode ser suficiente apontar o que provavelmente não está claro para os cristãos em geral, a dupla criação dos humanos. Primeiro temos Gênesis 1, 26, 29, que diz: E disse Elohim, façamos o homem, tá? E disse o Elohim, então, nesse sentido, são os deuses, né? Ali presente. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Elohim, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Elohim o criou, homem e mulher o criou, e Deus o abençoou, e Elohim os abençoou, e Elohim disse a eles: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Novidade isso. Isso aí não é uma bênção, olha, se multipliquem, por favor. Cresçam, porque nós precisamos de mão de obra. Ok? Então não vá nessa ilusão de que, olha, aí vem os espiritualistas, crescer, multiplicar, encher a terra, dominar e pá. Aí os caras fazem aquele escarcéu, né? Oh, que maravilha, né? Pois é, né? A palavra aqui traduzida como Deus é novamente Elohim, tá? Como vimos, na verdade significa deuses, ou seja, um grupo de entidades criadas pelo Deus Supremo El Elyon. Já falamos isso nos vídeos anteriores, né? Vamos lá. Então temos a segunda história de Gênesis 2:7. E formou Javé Elohim o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Um homem que deveria ser como um jardineiro no jardim pessoal de Javé, trabalhar para ele. Ele proibiu de comer da árvore do conhecimento. No texto hebraico, é chamado de Etz Dat, né? Que significa árvore da sabedoria, meus amigos. A árvore da sabedoria. Ninguém quer que você coma da árvore da sabedoria. Porque quando você acorda, quando você desperta, quando você, sabe, você começa a realmente desenvolver a sua intelectualidade, você começa a colapsar onda, você começa a ser senhor da sua história. Não vive mais na matrix manipuladora que é, sabe, sentir, pensar, viver, perceber, né, agir do jeito que eles querem e projetam. Você entendeu?
Nossa, Robson, é isso mesmo. É isso que eu estou gastando tempo aqui nesse canal. Porque tem um monte de canal aí que você vai assistir, os caras estão dentro da Matrix. Nem saíram. E estão falando, né, de que nós, mas estão a serviço de Jeová, estão a serviço de Enlil, estão a serviço de Yaldabaoth. Simplesmente isso. Tá? Yaldabaoth, Enlil, Jeová, já resolveu. Ele disse o seguinte: bem, já que daqui a um tempo vão acabar descobrindo como é de fato as coisas, eu vou começar a colocar um grupo para defender a ideia de que eles estão dentro de um domo, né? Dentro de um domo. Não estou dizendo que não exista, estou dizendo que a ideia é que estão dentro de um domo e que, portanto, esse é o reino que Jeová criou para seus filhos. Aí os caras estão defendendo de unhas e dentes isso aí, sem saber que isso aí é uma prisão. Isso aí é a Matrix. E eles não põem a cabeça fora da bolha. Eles estão sempre aí com esse fundamentalismo religioso, que não é outra coisa senão uma maneira da Matrix se perpetuar. Ok? Não é não? É. Tá? E aí, não tem nada a ver, diz o texto, aqui para você ver que eu leio coisas que não é a minha compreensão, mas eu respeito os escritores. Não tem nada a ver com a sexualidade, mas com a buscar o saber, mais do que se deve, no sentido de fazer o que mandam e não fazer perguntas. Então, em tese, é a minha reflexão. Buscar a sabedoria é ir além do que fazer o que cotidianamente te programam para fazer. Acordar, trabalhar, amar, fazer sexo, fazer filho, sofrer, adoecer, amar, e pá, e volta, e isso, e aquilo, a vidinha, a vidinha, a vidinha. Você está me entendendo? Isso é programação. Né? Existia uma série na Netflix, eu acho que ainda existe, em que exatamente eles vão para uma caverna tentar libertar o Yaldabaoth de lá. Entendeu? Sobre a ideia de que o Yaldabaoth vai trazer paz, tranquilidade, tirar o nosso sofrimento, a nossa angústia. Correto? Preste atenção nisso. Né? Torcer isso para ser sobre conhecimento, mesmo no sentido de sexo, é fruto do desejo dos patriarcas, e de fato é. Alguns estudiosos bíblicos chegam a afirmar de que realmente esse conhecimento era um contato, talvez sexual, não com Adão, mas com o ser que ali estava. Né? Mas aqui o escritor diz que não, tá? Porque isso seria um meio de controle. De fato é. Né? Além disso, essa proibição foi dada a Adão antes de Eva ser criada. E é de fato isso mesmo. Tá? E o sexo não era um problema. E não era, porque o que eles mais queriam era a produção, crescer e multiplicar. Então o sexo não seria o problema. O conhecimento, a sabedoria seria eles colocarem a cara fora do jardim, fora da vidinha, e descobrir que tinha outras realidades. Então era ativar a percepção, a consciência poder ser amplificada, né? Então era isso, né? Obviamente já havia humanos na Terra naquela época, claro, tá? Resultantes da primeira criação lá do Gênesis 1.
Tá? Então, venha aqui comigo. Vamos aqui. Vamos aqui. O que nos parece, e o que o escritor está colocando, é que houve a primeira criação, aí se criou os humanos de forma, né, geral, tá? E aí, no segundo texto de Gênesis, em Liu, Resolve lá pegou o Adão, trouxe por algum motivo para um lugar específico, tá? E disse assim: bem, agora você vai ficar aqui, lavrar, cuidar e tudo mais. Depois ele teve uma ideia: bem, vamos criar uma outra criatura. Aí é lá que eles fazem ele adormecer e supostamente fazem uma cirurgia bastante complicada, porque eles doparam ele. A palavra no hebraico para sono é um negócio muito pesado. E aí eles fazem Adão dormir e resolvem fazer ali uma cirurgia, um processo cirúrgico para tirar um elemento para fazer a criação genética da mulher. Tá? Porque provavelmente, não estou afirmando, provavelmente o homem, tá? O ser humano, não o homem, mas o ser humano primordial, ele era andrógeno. Tá? Andrógeno, pesquisa a palavra andrógeno. Tá? E aí, ele só podia tirar uma coisa se aquela coisa existisse nele. Então, eles pegaram, né, o DNA e fizeram isso. Claro que isso daí não se deu num dia, foi um processo. Tá? E aí é tecnologia, não é milagre. Ok? E depois que criam, é aí, né? E vamos lembrar que o texto do Gênesis é muito mais complicado que isso, porque o cara que está lá no jardim, o ser que está lá no jardim, que eles chamam de Adão, tá? Ele, ao que parece, né, eles pegaram os animais, colocaram todo na frente dele para ver se ele encontrava uma parceira. E aí você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Tanto é verdade que ele não encontra, tá? E aí há aqueles que dizem ele teve relação sexual com os animais e disse não, não é nada disso aqui e tal. Aí quando surge a mulher, olhe lá no texto do Gênesis que ele diz sim, agora sim, este é carne da minha carne, osso dos meus ossos, e aí faz toda aquela exclamação que é dita também no casamento católico, né? E será o homem e a mulher uma só carne, sax, bazar. Tá? Ok? Então você está vendo que há dois processos de criação. Tá? Eu, particularmente com a minha pesquisa, creio que o primeiro ser é o Adamo, tá? E o segundo ser é o Adapa, tá? O Adão propriamente dito. Tá? Porque na primeira criação eles fazem humanos, mas parece que dá a entender que o Enki faz a criação, a primeira criação, o processo da primeira criação, e parece que não, diríamos assim, não é o que a gente queria. Ainda não está do jeito que a gente quer, bora fazer um outro. Aí o segundo capítulo do Gênesis vai narrar que aí entra em Liu no meio, em Liu Javé, né? E começa todo o processo, né, de estabelecer aí o seu reino com súditos. Vamos lembrar que os Igigues disseram: nós não vamos mais fazer o trabalho pesado, para lá. Greve geral.
Então, bora criar um outro pessoal aí para fazer o trabalho. Nós estamos até hoje servindo aí aos ricos, aos bilionários, porque nós vendemos o nosso tempo. E tempo, gente, tempo é algo muito importante, porque ele diz: tempo não volta mais. Você se desgasta muitas vezes no seu trabalho para receber remunerações absurdas, mão de obra barata. Isso vem da onde? Da onde surgiu essa ideia? Essa ideia vem dos nossos criadores, claro. Né? Ainda que queiram pintar o Enki com uma cara bem mais amorosa com os humanos e tudo mais, Enlil um pouco mais radical, então ali está o conflito entre Baal e Javé, Enlil e Enki. No fundo, a gente é o que é, né? Ok? Nós somos frutos dessa criação e essa criação, meus amigos, ela é aquilo que nós chamamos de Matrix, tá? Porque como a nossa realidade é feita, tá? Presta atenção, a nossa realidade é feita de bytes, portanto, de informação e de pixels, isto é, de imagem, informação e imagens. Ok? Todas as vezes que você desperta, que você acorda, que você come da frutinha, né? Que você põe a cara para a folha da bolha, você coloca em colapso o sistema da Matrix. Que a Matrix é o modo de pensar, agir, sentir, perceber, ver a realidade. Ok? E aí tem um monte de gente presa nessa porcaria porque não consegue sair. Aí vira fanático de fenômenos do tipo assim. Porque como é que a Matrix controla as pessoas? Controla pela economia, pela política, pelos meios de comunicação, pela religião, tá? Então a Matrix é um controle social que enquitas e enlitas estão aí na luta, tá? Observe bem isso, tá? E aí tudo que foi criado, e aí Adão e Eva são criados no capítulo 2 e são colocados lá no jardim. Então não comam disso daqui. Não é uma fruta, não é o sexo, né? Como diz o escritor. É, em tese, colocar a cara fora da bolha. É, não conheçam outras realidades, não experimentem outras realidades. E a serpente vai dizer: não, olha, se vocês não saírem dessa bimboca aqui, vocês vão viver alienados pro resto da vida. Porque em tese é isso mesmo. Aí é claro que a Bíblia, e aí o apóstolo Paulo se encarregou de dizer que a serpente é o demo, é o Lúcifer, para vocês verem que tem até um santo na Igreja Católica chamado São Lúcifer, que é pouco falado, né? Mas o Lúcifer, portador da luz. Já imaginou isso aí? Não, né? Pois é. Pense sobre a existência da Matrix, tá? Pense que a Matrix é uma maneira de pensar, sentir, agir, falar, olhar, perceber, relacionar, enfim, tá? A Matrix é isso. Não é um programa de computador como se você tivesse idealizado que você é um programa. Não, você é um programa à medida em que você executa exatamente aquilo que o sistema quer que você execute.
que você fique no ciclo eterno dessa vida, né? Não há nada de novo debaixo do céu, você fique nesse ciclo constante. É por isso que a reencarnação é um aprisionamento, nada de libertação. O que há de libertação na reencarnação? Nenhuma. A reencarnação nada mais é do que um aprisionamento para você ficar aqui mesmo. Não sai, não. Então é preciso que a gente tenha cuidado até com essas doutrinas que por aí sutilmente dizem para nós que você vai vir aqui na Terra várias vezes para aprender, para você poder evoluir, e aí você ir. Não. Nós temos que sair daqui e ascender, e sair do paraíso, e sair do jardim. Sabe por quê? Porque senão você vai ficar preso nessa porcaria, e aí é só dor, sofrimento, doença, crise, miséria, pá, guerra, bem. Essa é a programação da Matrix. E quando eles se invocam lá, eles dizem, bem, não, bora destruir aí o... É assim. Vamos mandar aí um negócio aí. Aí eles aproveitam, criam tempestades, doença, e aí eles fazem acreditar de que houve um dilúvio que exterminou com tudo. Não, acabou com a realidade dessa área aqui e muita gente se salvou. Vamos parar com essa história de que só Noé e a família dele se salvaram, depois povoaram toda a Terra. Ah, pelo amor de Deus, né? Quem ainda está nisso está dentro da Matrix, né? Porque isso aqui também é uma Matrix. É uma maneira de controle. Tá? Isso aqui também é uma Matrix. Por quê? Porque também é uma maneira de controle. Se as pessoas não sabem lidar com um livro como esse, como eu já vi muita gente fanática com essa questão, vai ficar preso nessa Matrix. Tá? Deixe seu like, deixe o seu joinha, deixe o inscreva-se no canal, sabe? Faça tudo que tem direito. Me ajuda aí, meu irmão. Ajuda aí para a gente seguir em frente com esse canal. Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo, que vai ser postados aqui vários vídeos